Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Bem-vindos à gira de Umbanda. Umbanda, Espiritismo e Apometria. Meu nome é Roberto Barbosa, sou dirigente de algumas casas, duas casas, Farol de Ismael e a Casa Pai Joaquim. Nós entendemos a diferença e a frequência vibratória de uma casa e outra, mas uma coisa entendemos que a apometria, espiritismo e umbanda são elementos básicos para o melhor atendimento em nossa casa. Na umbanda, um trabalho que nós iniciamos já há um bom tempo, até porque a minha mediunidade, a mediunidade de minha família foi iniciada aí com a presença de pretos velhos, quase sempre tem sido assim na vida dos médiuns, da vida diária dos médiuns. A Umbanda é a arte de curar. Na linguagem quibumbo, essa é a interpretação. Portanto, essa interpretação nos leva a entender o que realmente significa. Esses umbandistas, esses médiuns que não se encaixam no espiritismo. Sendo assim, a presença de pretos velhos com os seus nomes como pseudônimos do que realmente são. Experienciaram presenças nas casas espíritas e quase sempre convidados a se retirar daquele recinto. E isso leva o médium a um desconforto e à procura de um lugar que realmente o receba e realmente aquilo que possa ser suas entidades, ele ali possa trabalhar e desenvolver o seu campo mediúnico. Tanto em uma área, o espiritismo, como a umbanda, há muito se melhorar, há muito a aceitar. Eu não sei até quando estaremos em ambientes distintos, em sendo uma casa espírita e uma casa de umbanda. Mas sempre vou entender para poder aceitar, para poder trabalhar, e trabalhar incessantemente no atendimento de pessoas que já estão em outras expectativas. Há uma nova geração chegando e que exige um pouco mais de atenção, mais de esclarecimento, mais de entendimento. Na Umbanda, encontra um pouco mais de abertura. Há uma necessidade muito grande da gente, ou dessas pessoas, se aproximarem dos espíritos, de comunicações diretas, de uma palavra, de uma orientação, e encontram na Umbanda. No Espiritismo, nós entendemos as iniciações de aprendizados e vemos o quanto tem sido muito maçante para algumas pessoas o tempo para um desenvolvimento mediúnico e o tempo para a sua apresentação como médium, o exercício de sua mediunidade como trabalhador. E sentem muito a urgência de começar a iniciar um serviço, um trabalho mediúnico. É muito legal, é muito necessário a evangelização que nos leva à reforma íntima.
Nos nossos espaços, recomendamos sempre os estudos, a leitura. Recentemente, citando na Umbanda, Humberto de Campos, com seu livro Boa Nova, uma parte, uns dados biográficos sobre Maria de Nazaré. Uma coisa antiga, né? É antigo esse trabalho de Humberto de Campos, que veio chamar-se Ortiz, e isso também é um outro esclarecimento que poucos já demandaram no esquecimento. E caso foi que tivemos algumas ligações. Olha, seu Roberto, que livro é aquele que o senhor citou? E todos jovens, todos de uma faixa etária de 22 anos, creio que mais de 3. Mas, enfim, estamos aqui com essa apresentação, traremos algumas pessoas que abordarão assuntos como apometria, umbanda, espiritismo. Não é nenhuma aceitação de uma ideia e outra, mas é um entendimento que alguma coisa está a desejar. Como dirigente de casa espírita, percebo isto, mas com essa reação em ter num outro lugar uma casa de umbanda, a Casa Pai Joaquim, temos sido mais procurados, temos atendido, no mínimo, em dias de atividade, 50 pessoas na casa espírita. Para o nosso espaço pequeno, é muito. Esse espaço já está se programando para expandir e atender mais pessoas. O atendimento fraterno, ele exige um pouco mais do que o entendimento, ele existe um entrevistador um pouco mais esclarecido. A pessoa que está do lado a ouvir, ela tem a necessidade de mais esclarecimento. Entendimento a sua dor sempre. A Umbanda, para nós, ela surgiu em 2014, onde tínhamos o terreirinho, o Fraternidade dos Pretos Velhos. Não tínhamos ali nenhuma pretensão de levar avante, de sair daquele espaço pequeno. Surgiu que um assistido muito bem atendido, como todos, nos questionou sobre o espaço. Por que não arranjar um outro lugar? Bom, a questão era muito simples, era financeira. E fomos atrás de um espaço a alugar para abrirmos e reinaugurarmos a nova casa, sendo agora de Umbanda. Pai João, que sempre nos orientou, certo momento, ele quis falar de um preto velho. Ele fala de um escravo e fala sobre a sua língua, seu nome em Yorubá. Esquecemos a pronúncia, lamentavelmente não registramos. Fato é que ele fala desse negro que tinha os seus 97 anos de trabalho incessante na lavoura de algodão, de café, e que pedia aos seus filhos, era negro reprodutor, pouco mais de 20 mulheres, 20 esposas, e recomenda a um dos seus filhos, com 60 anos, eu quero que você me enterre debaixo daquelas mangueiras à beira do riacho.
O tempo chegou e isso aconteceu. Experienciando o novo mundo, a primeira coisa que aquele negro fez foi mergulhar no rio de água cristalina, coisa que ele sempre desejou, quando em vida. O tempo ali foi passando e foi tendo ali umas aparições no lugar onde ele descansava. Era um chinês, era um tibetano, era um judeu, e ele, nesse último, ele mergulhou no rio, pensando e lembrando das missas onde o padre falava que o diabo assumia formas estranhas e usava dessa naturalidade. Foi que um momento, o negro, bem africano, bem da parte dele, se apresentou. E, convidando pelo nome, fala para ele: vamos trabalhar. Ele se enfureceu porque o que tudo na vida ele fez foi só trabalhar. Deu de costas, deu de ombros e voltou a mergulhar. Tirou a roupa e mergulhou no rio. O negro voltou, falou novamente com ele: vamos embora, você precisa de trabalhar. Ele pensou, vamos conhecer esse lugar. E foi. Foi aí que ele visitou um lugar onde tinha muitos negros e brancos. E os negros lhe atraíam e o preto velho, aquele moço que se apresentava para ele, era Pai João, começou a apresentar para ele as distâncias. Começou a apresentar para ele as fraternidades. E a maneira, um treinamento de como ele iria atender as pessoas, escolher o seu médium. Fato é que aquele espírito tinha vidas passadas, claro, e tinha experiências pregressas, e tudo estava vindo. Ele se deparou com uma fraternidade de Pai Joaquins. Não demorou muito e falou para Pai João: eu quero trabalhar aqui. Ele, simpatizando, afinidade, espíritos afins, almas afins, inicia o trabalho. Foi assim que Pai João nos apresentou o novo mentor da nossa casa, falando sobre ele, sua biografia, seus dados, para que ele assim assumisse o comando daquela casa. Há muitas experiências que nós tivemos nas linguagens com os pretos velhos. Pai João nos apresenta, em um certo momento, um verso conhecido que eu desconhecia a autoria. E ele vem falando assim: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. E continuou. Estava ali Pai Guiné, Pai José, Voari, e ele falou: filho, Lupicínio Rodrigues, que foi um desses pretos velhos, está prestes a encarnar. Eu estou citando assim para você entender que eles trazem, de fato, um pseudônimo. Pai João, Vô Francisco, Pai Ari, Pai Joaquim, e você desconhece com quem exatamente você está falando. Alguns deles se apresentaram em casas espíritas, como já havia dito,
e foram convidados a se retirar porque aquilo não tinha nada a ver com o espiritismo. Fato é que estes mesmos voltavam com os seus nomes, com as suas aparências antigas, afinal de contas, todas as nossas casas são necessitadas desse amparo. Na administração de Ismael, governador de nosso Brasil, conta-se a indispensável presença de segurança com os pretos velhos, índios, caboclos, essas falanges tidas como linhas da Umbanda. Do outro lado, se rebate, sendo eles ou sendo outros, os cavaleiros de Ricardo, Coração de Leão. A gente dá importância a estes nomes pomposos, né? E esquecemos que os nomes simplistas poderiam nos ajudar, poderiam e estão nos auxiliando, estão nos assegurando. Isso não estou falando nem em Exu. E falando de Exu, tem uma experiência na vida de Chico Xavier, onde ele visita um cemitério. Chico, ele tinha esses hábitos que para muitos podem parecer estranhos. Ao distante, ele percebe que um homem de cartola estava sentado em um túmulo. Ao que se aproximando, aquele homem o saúda, retirando a cartola e voltando, como quem se voltasse ao trabalho. Bom dia, seu Chico. Bom dia, meu filho. O que você faz aqui? Eu estou aguardando esse aqui sair daqui. Me dá uma oportunidade para que eu possa descer e resgatar ele desse túmulo. Ele está aqui, à espera do Messias. Está esperando ele voltar. Tá bom. E esse cheiro, filho? Você está com cheiro de bebida? De charuto? O que isso significa, filho? Ô Chico, você não sabe o que é descer aqui embaixo. Você não sabe o que é aqui embaixo. Aqui é fétido, insuportável. E muitas das vezes nós utilizamos desses recursos para a limpeza. Continua seu trabalho, filho. E segue o Chico. Aquela entidade era alguém, nada mais e nada menos, do que seu tranca-ruas. Estava ali esperando, a pedido daqueles familiares, que aquele espírito fosse amparado. Para que fosse amparado, era preciso primeiro ser resgatado. Para ser resgatado, era preciso uma entidade naquela vibração, e assim continuou. É assim. A Umbanda é tudo isso. São suas 7 linhas, são a presença dos orixás. Há uma disfuncionalidade entre os médiuns, há muito ali ser corrigido, bem como no espiritismo. Para nós, e falando agora da metodologia usada, a apometria, isso é mais um recurso, é uma metodologia de socorro. Nós traremos aqui alguns que iremos entrevistar, abordando os assuntos. Isso vai esclarecer bastante. Aquelas pessoas que passando em nossa casa, ali em frente tem uma placa. Pai Joaquim, Umbanda, Espiritismo e Apometria.
Aos entendidos, até de Umbanda, pais e mães de santos vão passar ali e já estão inventando. Esses da Umbanda raiz, entre outros do espiritismo ortodoxo. O espiritismo no índice IBGE caiu de 2,2 para 1,8 o número de espíritas no Brasil. É de se preocupar, né? Está acontecendo alguma coisa. Com o desencarne do nosso emérito senhor Divaldo Pereira Franco, houve também com ele uma transição de ideias vai aparecer, e estamos já neste advento, de médiuns, não com novas ideias, não, mas com ideias mais na vanguarda desse espiritismo, desta Umbanda, desses métodos socorristas, para dar continuidade. Nós esquecemos ou relegamos ao passado livros bastante significativos, de bastante relevância para as casas. Citei aqui um Boa Nova. Você pode estar falando, nossa, mas em nossa casa nós citamos isso, e aquele outro livro, e aquele outro. Não é só isso que eu estou falando. É muita coisa. Precisamos de dar prioridade à Umbanda, prioridade à casa espírita, que já não passa mais os seus comandos a sucessores mais jovens, outros se enraizam na diretoria, mas, enfim, a gente desencarna. E nos umbrais se infestam de espíritas, umbandistas. E quando eu for para lá, e você que goza de muita luz e me ver pelejando nos umbrais, me deixa quieto. Eu com certeza sei o que fiz. Com certeza. Então vamos tocar. Vamos continuar. Muito obrigado por me tolerarem ouvindo esta mensagem nossa, essa palavra nossa. Desculpa o mau jeito, o jeito sem jeito de se falar de assuntos onde pessoas muito bem preparadas justificam dizer que é preciso muita responsabilidade. Em qual setor de vossa vida não exige responsabilidade? Prioridade e responsabilidade. Não terminando tanto por aqui, ainda devo falar sobre os preceitos na Umbanda, bem como a preparação no Espiritismo aos trabalhadores para a sua noite, sempre à noite, o momento de servir. Ore ao levantar e agradeça ao dormir. Veja nos pequenos gestos e atitudes esse preceito que não é só jejuar na alimentação, mas nas palavras também, nos pensamentos também. Isso resulta num trabalho extraordinário na casa espírita, na casa de Umbanda. Obrigado.